Pessoal, retomando a nossa reflexão diária. Então, ontem, sobre as tendências pedagógicas, vimos a liberal, a tradicional, a escola nova e a tecnicista. Vimos a progressivista e a não diretiva. Hoje, veremos o que? A progressista. Uma observação que eu coloco, sempre trabalhando com a escrita, que eu acho que é importante escrevermos. Por quê? Como que o ser humano aprende melhor e fixa melhor um determinado conteúdo? É escrevendo, não é lendo, não é digitando. Por exemplo, se eu pegar o notebook, fizesse isso aqui no notebook e digitasse progressista, vai para quê? Para o HD. Então, como eu escrevi manual, não vai para o HD, vai para o meu cérebro. Então, aí, dos dois grupos das tendências pedagógicas, temos o liberal e o progressista, ok? E aí, relembrando, no liberal tradicional, escola nova progressivista ou progressiva e não diretiva e tecnicista. Hoje, progressistas. Aí a gente teve agora até na campanha política o Fernando Haddad se declarando: eu sou um progressista e eu adoto os autores progressistas. Até independente de política, não é o caso aqui, que seria o seguinte, vamos dizer assim, sem querer entrar muito nesse mérito, o Bolsonaro ficaria nesse grupo. Ele entende que isso aqui seria o modelo ideal de educação. E já vamos dizer, o Fernando Haddad entraria aqui. Não estou dizendo se isso é certo ou se isso é errado, mas só para ajudar a fixar bem o conteúdo. Então aí, o primeiro desdobramento é a tendência libertadora, ou a concepção pedagógica libertadora. Paulo Freire, ele trazia a ideia de que o professor, o educador, quem está em sala de aula, deve libertar o educando, que a educação deve favorecer esse processo. Então, por exemplo, a professora fala, Eva viu a uva. Se fosse aqui, vamos dizer, na liberal tradicional, Eva viu a uva. A professora ensinaria a escrever Eva viu a uva e pronto, e acabou. Né? Uma análise morfológica e sintática da frase e fica por aí. Já que nos progressistas, a libertadora de Paulo Freire ensinaria o quê? Eva viu a uva. Talvez ele nem se preocuparia tanto, né? Claro que isso é importante com a escrita, com a grafia, com a análise sintática, mas ele vai também para o lado de assim, olha, Eva viu a uva, porém Eva não comeu a uva porque a uva é cara e a uva é só para quem tem dinheiro, para quem tem grana. Então você, na condição sua, não tem condições de comprar e comer essa fruta. Ela é uma fruta nobre, muito cara. Você vai ter que comprar uma fruta mais barata, tipo a laranja. Diga-se de passagem, eu vi essa semana um comercial de uma rede de supermercado, laranja a 99 centavos o quilo. Então, quer dizer, se você pegar aí R$3, você compra aí, vamos dizer aí, umas 50 laranjas, põe isso na casa de uma família aí de 5 pessoas. Vocês vão ter laranja para comer a semana inteira. Agora pega R$3 e vai comprar uva. Você não vai conseguir. Então a ideia de Paulo Freire, a gente aqui não vai entrar muito no mérito. Diga-se de passagem, Paulo Freire é o autor mais cobrado de todos esses que estamos vendo aqui. Então, por exemplo, tem um livro dele que chama Cartas a Guiné-Bissau, Relatos de uma Experiência em Processo. Esse é um dos primeiros que ele escreveu no exílio. Depois ele escreveu um livro que é o Professora Cíntia Não, que traz aquela ideia de que a professora ou o professor, quem está na sala de aula, está ali para ser professor. Então se fala tia e tia de uma forma carinhosa, até principalmente na educação infantil, no ensino fundamental primeira fase. Porém, Paulo Freire recomenda que
o correto seria já ir orientando as crianças a chamar de professor. Por quê? Fica confuso, né? A tia está aqui para cuidar do aluno. A tia é boazinha. A tia abraça o aluno. A tia beija o aluno. Não é essa a ideia. O objetivo da criança e do professor ou da professora seria o quê? De estar ali para promover a educação. A criança conhece um animal chamado gato. Beleza, esse é um gato. O que a professora vai fazer? Professora, não é a tia, não. Vai ensinar que aquele é um animal vertebrado, que ele é um mamífero, que ele é um felino, né? Então, e vai falar sobre a cadeia alimentar em que ele se encontra e por aí vai. A ideia de Paulo Freire seria essa. Educação como forma de liberdade. Tem um outro livro que é o Pedagogia do Oprimido, que ele traz o método de alfabetização de adultos na EJA, e tem também o Pedagogia da Autonomia, que ele retoma o Pedagogia do Oprimido, sintetiza e vai adiante, fala da autonomia do aluno para aprender, fala também da autonomia do professor para trabalhar, dos conhecimentos, das habilidades, e depois tem um outro livro que é o Pedagogia da Esperança, que ele segue também um pouco essa linha, e por fim tem o Educação na Cidade, que foi até, caiu numa prova de mestrado da Universidade Federal, justamente esse, de Paulo Freire, Educação na Cidade. Acho que, se eu não me engano, é o último livro dele, aí traz um texto lá e contextualiza para que o aluno escreva, disserte sobre o que ele entendeu do texto e o ponto de vista dele. Essa era uma das questões. Mas, continuando aqui. Então, no grupo dos progressistas, não confundir com progressivista ou com progressiva, temos o quê? O grupo libertário, né? Que a Celestine Freinet, Miguel Arroyo, Lobreau e Vasquez são alguns autores que trabalham com essa tendência pedagógica, com essa ideia de que não pode haver autogestão, que todos devem, a educação é autogestionária. Então, cada escola reúne, define a sua forma de trabalhar, o seu plano de trabalho, cada sala de aula reúne, define em conjunto como vai ser trabalhado. Libertária no sentido assim, que eles mesmos vão fazer a autogestão. Então, não se submeteria a um Estado, a um poder maior. Seria libertária mesmo. Ficaria, claro, que teria regras, né? Claro que o grupo reuniu e decidiu que todo dia tem 10 aulas. Então, vai ser 10 aulas, o grupo vai ter que fazer. E aí, se ficou definido, todos vão ter que cumprir. Quem não cumprir vai ser penalizado. Então, seria essa ideia também de libertária. Não é assim, definimos aqui, quem não quiser não faz. Não. Seria libertária de autogestionária, que eles mesmos se autodirigem. E aí, aqui eu trago esse Miguel Arroyo, uma lembrança que eu tenho. Ele fala também de reinventar o profissional da educação. Ele fala da fragmentação, que um professor do ensino fundamental deveria ser capaz de reconhecer e dominar todos os conteúdos do ensino fundamental e médio, assim como ele dominava na época em que era aluno. E a crítica que ele faz é que hoje os professores dominam apenas o que ele ensina. Então, se tem um professor de matemática, ele domina a matemática. Se tem um professor de história, de português, seja qual for, ele domina aquilo que lhe é atribuição. Ele não vai além disso. Então, Miguel Arroyo traz essa crítica e fala que deveria haver um sistema de se reinventar o profissional da educação e que ele fosse além. E agora aqui, o último grupo traz aqui, eu coloquei crítico social dos conteúdos ou histórico-cultural, histórico-crítica. Alguns comentadores copiam, mas a ideia seria o quê? Libânio, histórico-cultural, Saviani, crítico-social ou histórico-crítica, e o Lucchesi também escreve nessa mesma área. Nesse grupo temos o Vygotsky, o Bernard Charlot, o Manacorda, o Chusodowski, o Luria, o Snyders, tem outros, Leontiev, Davidov, que trabalharam com o Vygotsky, mas todos nessa ideia. Então,
precisamos estar atento com relação à questão do histórico-cultural, crítico-social, histórico-crítico e crítico-social dos conteúdos. Então, vários autores escrevem textos, artigos sobre essa corrente, né? E aí, aqui esses são os principais autores. Depois a gente vai dar uma pincelada a mais, porque nesse momento, para não ficar grande o vídeo, vai ser isso aqui. Mas a ideia que eles trazem é o quê? Que o aluno, o indivíduo, o sujeito, ele deve, né? Aqui o Vygotsky, por exemplo, ele é um interacionista. Ele fala que é na interação que o sujeito aprende. Ele aprende com o colega, aprende com o professor, enfim, ele ensina também. Então, aí a ideia é o quê? Nessa corrente histórico-crítica, ou histórico-cultural, ou crítico-social, depois a gente vai ver um pouco mais sobre ela, é que esse professor, na verdade, o ensino, a educação deveria apropriar dos conhecimentos da elite e fazer a crítica sobre aquilo. Então, por exemplo, quais são os conhecimentos enciclopédicos da humanidade? Tem que se apropriar deles e fazer uma crítica. Olha, isso aqui está certo? Por que é dessa forma? Por que se estabeleceu isso? Então, por exemplo, aqui, por que está se ensinando que Eva viu a uva e que Eva não comeu a uva? Por que é definido dessa forma? Por que é feito dessa maneira? Mas, no geral, essas correntes, elas têm casos esporádicos no Brasil. Então, por aqui não é muito comum você ter esse tipo de atuação nas escolas, até porque as redes de ensino, os sistemas, são bastante tradicionais. O que temos hoje aí predominando seria o que? A escola tradicional. Muita gente vai dizer, a escola nova. Tem escola montessoriana que segue a linha de Piaget, de Montessori, de Crowley, de John Dewey, mas no geral é a escola tradicional. O aluno enfileirado um atrás do outro, o professor passa conteúdo, ele deixa também o aluno participar, mas quem dirige e controla sempre é o professor. Não foge muito disso daí. E meio que assim, até uma forma do governo controlar e definir as políticas públicas. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais nessa questão desses conhecimentos. Ok? Obrigado a todos por terem acompanhado até aqui.